Oi pessoal, tudo bom? Então essa é a aula 22 do curso de Banco de Dados 1, onde a gente vai falar sobre mapeamento de esquemas entidade de relacionamento para esquemas relacionais. Essa aula está no contexto do nosso último assunto do curso, que é projeto de banco de dados. Então nós vimos na aula passada, nas aulas passadas, as aulas anteriores, aulas 19, 20 e 21, principalmente nas aulas 20 e 21, o processo de projeto conceitual de banco de dados, usando como ferramenta o modelo de entidade de relacionamento. Lembrando que o que a gente quer na parte do projeto conceitual é capturar os requisitos do banco de dados e documentar isso através de um esquema conceitual, no caso, um diagrama de entidade de relacionamento que a gente viu. A gente viu na aula 20 as construções básicas do modelo de entidade de relacionamento, e na aula 21 vimos as construções, principalmente de herança e hierarquias no modelo de entidade de relacionamento estendido. Na aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre o projeto de banco de dados, mas vamos passar para a segunda fase do projeto, que é essa fase que está aqui embaixo, onde a gente vai executar a fase de projeto lógico. A entrada da fase de projeto lógico é um esquema conceitual, em um modelo de dados de alto nível, no nosso caso, modelo de entidade de relacionamento. E a saída do projeto lógico é um esquema lógico em um modelo de nível lógico, no nosso caso, modelo relacional. Então a gente vai mapear, vai ver como é que é feito o mapeamento de um esquema de entidade de relacionamento para um esquema relacional. Então a gente pode agora, uma vez feito esse mapeamento, a gente pode então implementar o nosso banco de dados a partir do esquema relacional gerado, né? Então essa é a metodologia de projeto que a gente viu aqui no curso, e ela então é usada para então gerar o projeto lógico do banco de dados para ser implementado no banco de dados. Já faz o projeto físico, a gente não vai ver, a gente estudou bastante esse projeto físico nas partes anteriores do curso, né? Lembrando aqui que não é obrigatório que se use o modelo de relacionamento para isso. Pode-se usar o diagrama de classe VML, e mesmo o modelo relacional não é obrigatório, pode ser objeto relacional ou qualquer outro modelo de implementação que a gente tenha, que exista aí implementado em SGBDs, né? No nosso curso nós estudamos o modelo de relacionamento e o modelo relacional, por isso nós vamos trabalhar com os dois aqui, certo? Então lembre-se, primeira fase, projeto conceitual, a gente parte da análise dos requisitos da aplicação e gera um projeto conceitual. A partir da fase do projeto conceitual, a gente gera um esquema conceitual e um modelo de dados de alto nível, no nosso caso é R. Vimos isso então nas duas aulas anteriores. E agora, na aula de hoje, a gente vai ver como é que pega esse esquema conceitual e transforma num esquema lógico, que justamente é a fase de projeto lógico de banco de dados. E a partir daí, então, a gente está pronto para implementar o nosso banco de dados, assim que adicionar os detalhes do esquema físico, que a gente não vai ver aqui no curso. Bom, uma coisa que vai acontecer, em muitos casos aqui, é um fenômeno chamado lacuna semântica, né? Que é a diferença de poder e especificidade entre os modelos de nível conceitual e modelos de nível lógico. Os modelos de nível conceitual geralmente são semanticamente mais expressivos, portanto eles permitem que a gente represente determinadas construções semânticas que não é possível construir, representar nos modelos de nível lógico. Portanto, nem sempre é possível garantir todos os requisitos do esquema conceitual no esquema lógico. Em alguns casos, mesmo sendo possível, o custo não é compensador. Esse é o caso de mapeamento de heranças. A gente vai ver exemplos aqui durante essa aula de hoje. Quais são então as principais tarefas envolvidas no mapeamento, no mapeamento de esquemas de entidade de relacionamento para o esquema relacional? Primeiro, mapeamento de tipos de entidades, mapeamento de tipos de relacionamento, mapeamento de especializações e generalizações, geração de gestão de integridade, e, se for o caso, a gente pode também definir esquemas externos usando visões que a gente já viu em aulas passadas, quando a gente estava estudando ainda o modelo relacional. Então, a gente, então, nessa atividade chamada projeto lógico, né, a gente parte da existência de um esquema de entidade de relacionamento, como esse aqui, é o nosso velho banco de dados company, né, onde a gente tem entidades, funcionário, dependente, departamento, projeto, dependente, supervisão, etc., que então é o nosso esquema de entidade de relacionamento, que foi resultado do projeto conceitual, onde a gente pegou os requisitos e construiu esse esquema de entidade de relacionamento,
certo? E aí então a gente vai pegar esse esquema de entidade de relacionamento como entrada e vai gerar, através do mapeamento deste esquema de entidade de relacionamento, um esquema relacional, que é justamente o que a gente está chamando aqui, essa atividade é justamente o projeto lógico, que é o mapeamento de entidade de relacionamento para relacional. A gente vai construir tabelas, atributos, restrição de integridade referencial a partir de relacionamentos, entidades, etc. Então isso que é chamado de mapeamento R relacional, que consiste exatamente no projeto lógico do meu banco de dados. E aí, uma vez que eu tenho o meu esquema relacional resultante do projeto lógico, eu posso implementar esse banco de dados no SGBD, ou seja, gerar os comandos em SQL para poder criar esse banco de dados, certo? Então, o que a gente vai estudar agora são as várias etapas que envolvem esse mapeamento, certo? Vários passos. Então, começando aqui pelo passo 1, mapeamento de tipos de entidade. Eu vou explicar o passo e depois vou mostrar exemplos. Então, para cada tipo de entidade regular, ou seja, regular é o que não é entidade fraca, no diagrama de entidade de relacionamento, criar uma relação R que inclui todos os atributos simples de E. Então, para cada entidade regular, eu vou criar uma tabela equivalente, uma tabela que representa essa entidade no banco de dados. Eu não vou incluir atributos compostos, eu vou incluir somente atributos simples. Atributos compostos, depois a gente vai ver como é que a gente vai trabalhar. E vai escolher uma das chaves da entidade regular como chave primária de R. Então vamos ver aqui como exemplo o mapeamento da tabela da entidade funcionário. Eu tenho o tipo de entidade funcionário, então vou criar aqui uma tabela chamada funcionário, que tem os mesmos atributos da entidade funcionário. Então temos aqui o CPF, primeiro nome, que está aqui, inicial do meio e último nome. Tenho também data de nascimento, que é esse atributo, endereço, que é esse atributo, sexo, que é esse atributo, e salário, que é esse atributo, né? Percebam então que apenas os atributos simples são mapeados. A gente não mapeia o atributo composto, o atributo complexo nome. A gente só mapeia os atributos simples, tá certo? E a chave primária da relação da tabela, ela representa a chave primária também da minha entidade funcionária, certo? Então isso eu vou fazer para cada tipo de entidade simples, tá certo? Então eu vou fazer isso para funcionário, departamento, projeto, né, que são as minhas entidades simples. Eu não vou fazer isso para a relação dependent. A gente vai ver depois como é que a gente vai implementar essa entidade dependent, tá certo? Porque ela é uma entidade fraca. Então tem um jeito diferente de mapear, daqui a pouco a gente vai ver como é que mapeia, tá certo? Então eu vou criar uma tabela, nesse exemplo aqui, vou criar uma tabela para funcionário, uma para departamento, uma para projeto. Para cada entidade regular, então eu vou criar uma tabela, mapear os atributos simples, e a chave primária será uma das chaves da entidade, nesse caso o CPF. Essa é a nossa primeira tabela resultante do projeto do banco de dados relacional. Bom, agora vamos ver como é que a gente vai trabalhar com entidades fracas. Para cada entidade fraca W na entidade de relacionamento, criar uma relação R, uma tabela R, e incluir todos os atributos dessa entidade fraca como atributos de R. Para cada tipo de entidade E, dono de W, tal que P é a relação que representa E e K é a chave primária de P, vou incluir os atributos da chave K em R e definir com eles uma chave estrangeira em R referenciando P. Já vamos ver o exemplo. Definir como chave primária de R a combinação das chaves primárias dos donos e da chave parcial W, se houver. Esse passo resolve também o mapeamento de relacionamentos que envolvem entidades fracas. Vamos ver aqui então como é que foi feito isso. Nossa entidade fraca nesse nosso exemplo de esquema de entidade de relacionamento é a tabela dependent, tá certo? Então eu criei aqui uma tabela dependente, né? Com os atributos de dependente, ou seja, nome, né? Tá aqui, nome dependente, é o nome do atributo que a gente criou aqui, sexo, data de nascimento, para representar a data ANASC, e parentesco, certo? A gente incluiu aqui então o atributo FCPF como sendo a chave estrangeira que referencia funcionário, né, para mapear o relacionamento dependente de esse relacionamento aqui. Então esse relacionamento nesse caso é mapeado por essa chave estrangeira que vai referenciar
a tabela funcionário, tá certo? E a chave primária de dependente combina a chave primária de funcionário com a chave parcial de dependente, já que funcionário é a entidade forte, ou a entidade dono da entidade fraca dependente, tá certo? Para esses conceitos de entidade fraca, entidade forte ou dono, por favor, vocês podem olhar na aula número essa 22, aula 20, tá certo? Para revisar esses conceitos. Aliás, todos os conceitos sobre entidade de relacionamento estão nas aulas 20 e 21, certo? Então, a gente criou então essa tabela dependente para mapear a entidade dependente e também, junto com ela, o relacionamento dependente, que nesse caso é representado por essa chave estrangeira que está aqui nessa tabela, tá certo? Bom, agora vamos ver, já vimos um mapeamento de entidades, agora vamos ver um mapeamento de relacionamentos. No passo 3, a gente vai ver relacionamentos 1 para 1. Para cada tipo de relacionamento binário 1 para 1, R no diagrama é R, identificar as relações S e T que correspondem aos tipos de entidade participantes de R. Escolha uma das relações, nesse caso aqui vamos pegar S, e incluir como chave estrangeira em S a chave primária de T. Então, os relacionamentos 1 para 1, eles são representados na relação que representa, que mapeia um dos dois participantes. Nesse caso aqui, seriam as relações S ou T, nesse caso aqui vamos escolher uma delas, a S, aleatoriamente, né? Inclui todos os atributos de R como atributos de S, preferencialmente o participante escolhido deve ser aquele com participação total em tipo de relacionamento. Alternativamente, se os dois participantes têm participação total e se não participarem de outro tipo de relacionamento, pode-se representar os dois tipos de entidade e relacionamento na mesma relação. Não é o caso aqui, vamos ver o nosso exemplo. É onde eu tenho aqui o relacionamento gerencia, que é 1-1, né? Ele, no máximo, o funcionário tem no máximo, participa de no máximo um departamento, e o departamento tem no máximo um gerente. Certo? Então esse relacionamento é chamado relacionamento 1-1. Então como que ele foi implementado? Então aqui eu tenho então a relação departamento, que já implementava, né? A gente não mostrou o detalhe de criação, mas essa relação departamento implementava o tipo de entidade de departamento. Né? Foi feito no passo anterior, eu não mostrei o detalhe, mas expliquei que para cada tipo de entidade, sim, para a entidade regular, a gente criava uma tabela. Então está aqui a tabela do departamento que implementa a entidade regular departamento. Então eu incluí aqui o atributo CPF gerencia, que é uma chave estrangeira referenciando funcionário. É essa chave estrangeira aqui, nesse caso, que está mapeando o relacionamento gerencia, né? Porque aqui eu vou ter, então, o CPF do empregado que gerencia esse departamento, tá certo? E eu tenho, nesse caso aqui, também, além disso, o atributo data início gerente, que é o atributo de gerencia, né? Então, esse atributo está sendo representado aqui na tabela departamento, tá certo? Então, esses dois atributos, CPF gerente e data início gerente, eles representam, eles mapeiam essa entidade gerencia, esse relacionamento gerencia. Então, para ficar mais claro, tanto a entidade departamento quanto o relacionamento gerencia, nesse caso, são representados numa única tabela, né, que é a tabela departamento, porque esse é um relacionamento 1 para 1, certo? Vejam que seria equivalente se eu representasse esse relacionamento em funcionário, né? Eu poderia ter o departamento gerenciado por esse funcionário, tá certo? Mas é mais conveniente representar aqui, porque como esse relacionamento é total, eu sempre vou ter um valor para CPF gerente data de início aqui, ou seja, todo departamento tem um gerente, eu estou vendo isso aqui porque essa participação é total, então eu vou sempre ter um valor para esses atributos. Ao passo que se eu implementasse aqui do lado na relação funcionário, isso não aconteceria, tá certo? Porque eu teria, nem todos os funcionários gerenciam algum departamento, né? Mas como eu tenho um relacionamento obrigatório ou total aqui, né? Então necessariamente eu sempre vou ter que ter um CPF gerente e data de início gerente nessa tabela, nessa relação. Então assim foi feito o mapeamento de um relacionamento 1 para 1, né? Então só para recapitular, vimos até agora um mapeamento das entidades regulares, entidades fracas e agora relacionamentos 1 para 1. Próximo passo, relacionamentos 1 para N.
para cada tipo de relacionamento binário 1 para n, R, no diagrama é R, que não envolva entidade fraca, importante não envolver entidade fraca, identificar a relação S que corresponde ao tipo de entidade participante de R que está do lado N, né, do lado de participação múltipla. Que como chave estrangeira de S, a chave primária da relação T, que representa o outro tipo de entidade participante R. Então, eu vou incluir, né, o relacionamento, nesse caso, vai ser implementado na tabela que representa a entidade que está do lado do N. Incluir todos os atributos simples de R como atributos de S, ou seja, se houver atributos no relacionamento R, eu vou colocá-los na tabela S. Né? Preferencialmente, o participante escolhido deve ser aquele com participação total no tipo de relacionamento. Alternativamente, se os dois têm participação total, pode ser representado dois tipos de entidade e tipo de relacionamento da mesma relação. De novo, não é o caso aqui. Né? Então, vamos ver como é que vai ser implementado a relação trabalha-para. Então, vamos lá. Um funcionário está do lado N, né? Porque um funcionário só trabalha para um departamento. Então, eu vou implementar o relacionamento trabalha-para como um atributo, uma chave estrangeira, referenciando o departamento, que mapeia o relacionamento trabalha-para. Então, isso aqui é o mapeamento, né, desse relacionamento trabalha-para. Então, de novo, para ficar claro, a tabela funcionário ela implementa duas coisas. Na verdade, mais coisas, né, mas entre as várias coisas que ela mapeia. Funcionário, os dados da entidade funcionário, e mais o relacionamento trabalha-para através desse atributo DNR, que representa o departamento para o qual o empregado trabalha, né, que é uma chave estrangeira. Certo? Então, esse é o caso do mapeamento 1 para 1. Acho que vale a pena mencionar que o autorrelacionamento de funcionário com funcionário, aquele supervisiona, também é 1 para N. Ele está implementado aqui usando o CPF supervisor, mas eu não falei aqui, tá? Mas se vocês olharem no livro, esse detalhe está lá também, okay? No livro texto. Aliás, eu não mencionei, mas toda essa aula é baseada no livro do Amazon Navati, onde a gente está olhando essa parte de projeto de banco de dados toda desse livro. Beleza? Vamos seguir então. A gente viu então relacionamentos 1 para 1 para N, agora vamos relacionamentos múltiplos dos dois lados, MN. Para cada tipo de relacionamento binário MN-R no DR, criar uma nova relação S para representar R. Então, olha só, o único caso em que eu vou criar tabelas que representam relacionamentos é quando esse relacionamento for múltiplo dos dois lados. Quando ele for 1 para 1 e quando for 1 para N, né, eu não vou criar uma tabela para representar esse relacionamento. Eu vou representar no participante. Mas nesse caso aqui, onde o relacionamento é múltiplo para muitos, é o único caso em que eu vou criar uma relação, uma tabela específica para implementar o relacionamento. Então, para cada tipo de relacionamento MN R no DR, vou criar uma nova relação S para representar esse relacionamento R. Incluir como chaves estrangeiras de S as chaves primárias das relações que representam os tipos de entidade participante de R. Então, eu vou acrescentar nessa tabela chaves estrangeiras que vão fazer a associação da entidade representada nessa tabela com as entidades participantes desse relacionamento. Definir a chave estrangeira de S como sendo a combinação dessas chaves estrangeiras, ou seja, as duas chaves estrangeiras referenciando as duas tabelas. Incluir todos os atributos simples ou atributos compostos, simples de atributos compostos de R como atributos de S. Nós que poderíamos representar dessa mesma maneira o tipo de relacionamento 1 para N, mas isso não é necessário, eu posso representar na mesma tabela, economizando, portanto, o número de tabelas. Quanto menos tabelas eu tenho, menos joins eu vou ter que fazer quando eu tiver que recuperar a informação, lembrem disso. Então vamos lá, aqui é o relacionamento trabalha em, tá certo? Que é M dos dois lados. Um funcionário pode trabalhar em muitos projetos, eu tenho muitos funcionários trabalhando em um projeto, então é múltiplo dos dois lados. Então eu vou criar aqui, acho que tem um probleminha nesse slide aqui, deixa eu ver o que é. Só consertar isso aqui rapidinho, pronto, tá só duplicado isso aqui, pronto, já vai. Então olha só, então eu estou criando nesse caso uma única relação, uma tabela trabalha em, para representar o relacionamento trabalha em, certo? Então eu vou ter FCPF, que associa as tuplas representando a instância desse relacionamento com o projeto, né? FCPF, então,
Opa, tá errado aqui, deixa eu consertar. Aqui tem um erro mesmo. Deixa eu consertar isso aqui rapidinho. Esse aqui é para cá, né? E esse aqui é para cá. Pronto, agora já tá ok. Pronto, já estou arrumando aqui. Então, PNR é o número do projeto, referencia número na tabela projeto, e FCPF referencia CPF na tabela funcionário. Agora está correto, tá certo? Então, dessa maneira, eu consigo associar o projeto ao funcionário que ela trabalha. E eu também incluí aqui o atributo horas, que é o número de horas em que o empregado trabalha, que é um atributo do relacionamento, então ele está representado nessa mesma tabela aqui, certo? A chave aqui, então, é composta por dois atributos, FCPF e PNR formam a chave de trabalho em, tá certo? A chave primária de trabalho em. Então, notem, repetindo aqui, dos três casos de relacionamento, a gente só cria tabelas novas, tabelas diferentes, para os relacionamentos MN, tá certo? Para relacionamentos 1 para 1 e 1 para N, eu vou representar o meu relacionamento em um dos participantes, de acordo com como a gente viu atrás. Eu não preciso criar uma tabela extra só para isso, tá certo? Pessoal, essa é a metodologia de projeto que é, digamos, a mais aceita aí na literatura, tá certo? Existem outras maneiras de fazer, mas nesse curso, a gente vai ver dessa maneira aqui e eu vou cobrar assim na avaliação. Por favor, então, esqueçam se vocês aprenderam a fazer diferente em algum outro lugar e vamos fazer desse jeito aqui que eu estou pedindo, tá certo? Bom, atributos multivalorados. A gente viu, então, entidades, relacionamentos, agora tem um jeito de tratar atributos multivalorados. Então, o que é um atributo multivalorado? É um atributo que pode assumir múltiplos valores. Por exemplo, é o caso eu já vou mostrar aqui o resultado, né? O atributo localizações. Então, o departamento pode ter múltiplas localizações, pode ter, nesse caso aqui, 0 ou mais localizações. Eu não sei quantas são, né? Então, eu não sei se são 3, se são 4, então eu não posso colocar aqui um atributo para cada localização. Então, o que eu vou fazer isso? Eu vou representar numa tabela à parte. Então, eu vou ter, nesse caso aqui, uma tabela chamada localização DEP, que vai implementar esse atributo multivalorado, onde eu vou ter o número do departamento e o local. E esse DNúmero vai referenciar o nome do departamento. Se você quiser obter os locais, eu tenho que fazer um join entre essas duas tabelas aqui. Então, a regra é assim, ó. Para cada atributo multivalorado A, criar uma nova relação R que inclui um atributo correspondente a A. Definir como chave estrangeira de R a chave primária de K, da relação que representa o tipo de entidade para qual o atributo A está definido. A chave primária de A é composta pelo atributo A mais os atributos da chave K. Se A é também um atributo composto, inclui somente seus componentes. Então, é isso que eu estou fazendo aqui, né? Nesse caso aqui não é um atributo composto, então eu criei uma tabela específica só para representar esse atributo multivalorado, e essa tabela vai ter a chave de departamento, aqui no caso da entidade de departamento, como a chave estrangeira, tá certo? Então agora eu consegui implementar então a tabela departamento. Okay? Bom, a gente viu então todos os casos. Deixa eu só mostrar aqui rapidamente como é que as coisas aconteceram. Então, olha só, a gente criou uma tabela funcionário, que nesse caso está representando a entidade funcionário, né? O relacionamento trabalha para, e o relacionamento supervisão, né? Aqui, ó, CPF supervisor referenciando CPF, DNR representando o departamento, então esse atributo representa o relacionamento de supervisão e esse atributo representa o relacionamento trabalha para. Então vejam que nesse caso aqui, essa tabela funcionário ela representa três conceitos diferentes do modelo do esquema entidade de relacionamento. A entidade funcionário, o relacionamento trabalha para e o relacionamento supervisão. A tabela departamento, ela representa a entidade de departamento, mas o relacionamento gerencia, né? Então aqui a gente tem o CPF do gerente referenciando o CPF e o atributo data início gerente, que é o atributo data início,
para representar, então, o atributo gerencia. Então, tenho dois conceitos do modelo de entidade de relacionamento sendo representados no modelo relacional, no esquema relacional, nesse caso aqui. A tabela localização DEP representa o atributo multivalorado localizações, que a gente já viu aqui, tá certo? Referenciando o departamento. A tabela projeto representa a entidade projeto, tá certo? E tem os atributos, então, nome, que é prognome, número, que é prognúmero aqui, né? E localização, que é o proglocal. Ele também representa o relacionamento controla, né? A gente não tinha falado ainda, que é o relacionamento que diz quem que é o departamento que controla esse projeto. Então, DNUM, né, a chave estrangeira, que referencia D número em departamento. Então, está representando esse relacionamento controla, que é um N, o lado N está o projeto, tá certo? Mais uma relação trabalha em, representa o relacionamento MN trabalha em, como a gente já viu, e a tabela dependente, que é a entidade fraca, representando, então, os dependentes, referenciando aqui o CPF, e nessa tabela também é representada, o relacionamento dependentes de, pela chave estrangeira FCPF, que representa CPF em funcionário, tá certo? Então vejam que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabelas que representam todo esse esquema entidade de relacionamento que está aqui. Ainda não mostrei aqui mapeamento de heranças, mas a gente já vai mostrar. Estou mostrando aqui somente os conceitos mais simples aqui da entidade de relacionamento, como é que são mapeados para um esquema relacional. Tá certo? Ok. Bom, a gente não viu ainda o mapeamento de relacionamento. A gente viu relacionamentos 1N, binário, 1 binário, né? 1 binário, 1N binário e MN binário. Agora vamos ver relacionamentos ternários. O que faz com relacionamentos não ternários? Bom, é assim, para cada tipo de entidade, para cada tipo de relacionamento R enário, sendo N maior que 2, ou seja, não binários, vou criar uma relação S que vai representar R. Então, o outro caso em que eu vou criar uma relação nova é sempre que o relacionamento for com grau maior que 2, for um relacionamento, por exemplo, ternário. Vou incluir como chaves estrangeiras de S as chaves primárias das relações que representam os tipos de entidade participante. Então, como no caso dos relacionamentos binários, MN, eu vou incluir a chave estrangeira de cada participante como chaves estrangeiras desse relacionamento. Incluir todos os atributos simples, os atributos componentes simples, os atributos compostos de R como atributos de R. Se o relacionamento não tiver atributos, eu também vou acrescentar esses atributos na minha tabela que representa esse relacionamento ternário. Bom, a chave primária de S é geralmente composta pela combinação de todas as chaves estrangeiras que referenciam as relações representadas por tipo de entidade participante. Então eu vou combinar todas as chaves, tá certo? Para criar a chave dessa tabela. A chave primária de S pode ser composta somente pela chave estrangeira que referencia a relação, que representa o tipo de entidade que participa com cardinalidade 1 em R. Então, se houver um caso de uma entidade que tem participação 1, a chave só precisa ser essa, porque é suficiente para identificar as tuplas desse relacionamento. Vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho aqui, então, esse trechinho aqui de um esquema R, onde eu tenho o relacionamento ternário fornece, incluindo fornecedor, projeto e peça. Vejam que esse relacionamento não está aqui as restrições, mas ele é parcial em todas as participações e ele é N em todas as participações, tá certo? Não tem restrições aqui. Então eu tenho, além do relacionamento fornece, eu tenho aqui também o atributo quantidade. Então veja, eu já tinha aqui a tabela fornecedor, que representa fornecedor, projeto que representa projeto e peça que representa peça. Chave de fornecedor F-nome, chave de projeto prognome, chave de peça nome peça. Agora eu vou criar então o meu relacionamento fornecimento, que é o relacionamento a tabela ou a relação fornecimento, que representa o relacionamento fornece, ternário. Então eu tenho aqui F-nome representando F-nome, prognome representando prognome em projeto, num peça representando num peça em peça, e eu tenho o atributo quantidade, que é o atributo do relacionamento fornece. Certo? Então aqui um exemplo de um mapeamento ternário. Então, no caso de relacionamento binário, eu só quero relações se é uma relação nova. Se o relacionamento for muito para muitos,
E no caso de relacionamentos ternários, eu sempre crio uma relação nova. Certo? Então está aqui o exemplo onde isso está acontecendo. Ok, beleza? Vamos seguir. Bom, agora vamos estudar o mapeamento de hierarquias. A gente viu relacionamentos simples, entidades simples, vimos relacionamentos ternários, agora vamos ver o mapeamento de entidades. Lembrando que a gente tem as restrições de disjunção e partição. Isso, por favor, quem não está lembrado, olha lá a aula 21, que está explicado lá com bem detalhezinho. E a gente vai ver aqui, tem duas opções de mapeamento, 1 para 1 e otimizado. Né? E a gente vai ver também o mapeamento de heranças múltiplas daqui a pouquinho. Nesse ponto dos slides aqui, a gente vai divergir um pouquinho do livro do Elmaz Navati, vai usar uma metodologia mais ou menos própria minha, que eu tenho utilizado no mapeamento de hierarquias, fruto inclusive de muitos anos atrás, quando eu fazia pesquisa nessa área, a gente tinha essa metodologia aqui, mas ela é equivalente ao do livro do Navati, vocês podem usar qualquer uma das duas que eu vou aceitar tranquilamente. Bom, primeiro vamos lembrar então das restrições, né? Mapeamento de hierarquias parciais e não disjuntas. Então nesse tipo de representação, eu tenho então a entidade pessoa, entidade aluno e entidade professor como sendo subclasses da entidade pessoa. Pessoa tem uma chave que é CPF, aluno tem uma chave que é número de matrícula e professor tem um atributo que é chamado titulação. Né? Nessa hierarquia, do jeito que está aqui, lembrem lá da aula do modelo de entidade de relacionamento estendido, que esse O implica que eu posso ter uma pessoa que é ao mesmo tempo aluno e professor. Então, nesse exemplo aqui, nesse esquema aqui, isso é permitido. E também eu posso ter pessoas que não são nem alunos nem professores. Né? Eu posso ter pessoas que não são nenhum dos dois. Esse tracinho simples indica isso aqui. Então, para mapear isso aqui, nessa opção, eu vou criar 3 tabelas, uma tabela para pessoa, uma tabela para aluno e uma tabela para professor. Então, eu vou incluir em cada uma das subclasses, né, a chave da superclasse, nesse caso CPF. E vou criar uma chave estrangeira representando essa associação classe-subclasse de aluno com pessoa e de professor com pessoa. Então, esse professor é essa pessoa, esse aluno é essa pessoa. Tá certo? E aí eu tenho o atributo titulação, que é só de professor, e o atributo NOMAT, que é só de aluno também como uma chave. Nesse caso aqui eu tenho 2 chaves. Então, esse mapeamento aqui implica na criação de 3 tabelas e a associação das instâncias via essa chave estrangeira. Lembrando que a gente precisa criar essa instância referencial para garantir que se eu fizer a projeção de professor de CPF, isso aqui vai ser um subconjunto dos CPFs de pessoas, mesma coisa para aluno, tá certo? E eu posso ter o mesmo CPF ocorrendo aqui e aqui não há nenhuma restrição, porque uma pessoa pode ser ao mesmo tempo professor e aluno nesse mapeamento que a gente está vendo aqui, de hierarquias parciais, ou seja, não é obrigatório que uma pessoa participe de aluno e professor, e não disjunta, porque uma pessoa pode ser aluno e professor, certo? Uma segunda opção de mapeamento, quer dizer, não de mapeamento, mas um segundo caso de mapeamento de hierarquias é quando eu tenho aqui a hierarquia parcial, ou seja, uma pessoa, toda pessoa é aluno-professor, né? Desculpa, eu posso ter pessoas que não são aluno nem professor, por isso que eu não tenho aqui meu tracinho duplo, mas agora eu não permito que a pessoa seja aluno e professor ao mesmo tempo. Isso é representado no diagrama R, por essa notação que indica que disjunção de subclasse. Então agora eu tenho a hierarquia parcial, ou seja, não total, mais disjunta, tá certo? Mais disjunta. Por favor, repito aqui, se quiser, se não lembra do conceito de hierarquias parciais, não parciais, disjunta, não disjunta, por favor, dê uma olhadinha na aula 21, de novo. Então, nesse caso, tem as mesmas tabelas, uma tabela representando pessoa, uma professora, um aluno, né? O mesmo CPF restringindo a participação, né? Cada professor tem que ter um CPF de uma pessoa, um aluno também tem que ter um CPF de uma pessoa, mas agora, se eu fizer a projeção de CPF de aluno e fizer a inserção de professor de CPF de professor, essa inserção tem que dar vazia, porque eu não permito que os alunos sejam professores ao mesmo tempo, né? Ou seja, um CPF que está aqui não pode estar aqui, certo? Então, isso não pode acontecer.
Então, para garantir isso, né, eu não tenho uma restrição específica no modelo relacional para garantir esse tipo de restrição. Então, a maneira de garantir essa restrição é usando, como a gente viu lá no comecinho do curso, quando a gente estava vendo o modelo de relacionamento, é usar acessões ou triggers para garantir que isso não vai acontecer. Certo? Ou seja, a gente tem que criar uma restrição especial no relacional para garantir, porque eu não tenho como garantir só com chave estrangeira. Né? Então, literalmente, eu poderia escrever isso aqui em SQL. Né? Poderia calcular as interseções da projeção de aluno CPF para o seu CPF e garantir que ela é vazia e não deixar que isso aconteça, caso seja vazia, não seja não vazia, não pode acontecer, eu teria uma violação da restrição de integridade desse banco de dados. Né? Então, para garantir isso, eu teria que implementar essa restrição, certo? O que é possível, a gente já viu na sala de aula como é que faz isso lá nas primeiras aulas do curso. Então, a gente viu então hierarquias parciais não disjuntas, vimos hierarquias parciais disjuntas. Lembrando, hierarquia parcial é quando nem toda pessoa precisa ser um aluno e professor. Eu posso ter pessoas que não são nem alunos nem professores, mas não me interessa representar aqui no diagrama o que seja. Só me interessa chamar a atenção aqui para pessoas que são alunos e professores. Beleza? Bom, vamos seguir então. Então vimos dois casos, vamos ver agora um terceiro caso, que é a hierarquia total e não disjunta. Agora, eu não permito que as pessoas sejam outra coisa que não sejam alunos e professores, então é obrigatória a participação de pessoa em alguma subclasse, aluno ou professor, ou nas duas, né? Por isso eu chamo de hierarquia total obrigatória, né? Então agora, e eu posso ter uma pessoa que é aluno e professor ao mesmo tempo, porque agora eu tenho uma não disjunção, né? Parecido com o primeiro caso que a gente viu. Só que agora eu tenho totalidade, diferente dos dois casos primários que a gente viu. Da mesma forma, então, eu vou ter uma tabela pessoa representando entidade pessoa, uma tabela professor representando professor, uma tabela aluno representando aluno, com seus atributos. Também garanto aqui a restrição de integridade referencial, chaves estrangeiras, né? Um CPF tem que ser CPF em pessoa, um aluno tem que ser, CPF de aluno tem que ser um CPF de aluno em pessoa. Mas agora eu tenho que garantir que toda pessoa é um aluno também, um aluno ou um professor. Então significa que eu tenho que garantir que se eu fizer a união dos CPFs de aluno com a união dos CPFs de pessoa, essa união tem que dar exatamente os CPFs de pessoa, tá certo? Ou seja, eu não tenho nenhum caso em que um CPF de pessoa não faz parte da união dos CPFs de alunos com o CPF de professor. Então, de novo, aqui um exemplo de uma restrição que eu não tenho como garantir nativamente usando as restrições do modelo relacional, eu não consigo capturar isso como chave estrangeira. E a maneira de, então, implementar essa restrição é usando asserções ou triggers, como a gente viu, de novo, lá nas nossas primeiras aulas, não exatamente nas primeiras, mas lá nas aulas finais sobre o modelo relacional, no comecinho do curso. Tá certo? Então, de novo, aqui um caso em que eu preciso usar restrições de integridade mais sofisticadas para garantir esse mapeamento. Bom, então a gente viu parcial não disjunta, parcial disjunta, total não disjunta. O quarto caso, então, é total e disjunta, né? Então, agora, não só uma pessoa deve ser professor e aluno, como não pode ser ao mesmo tempo professor e aluno. Então, eu tenho o mesmo caso, as três tabelas, e agora eu tenho as duas restrições, né? Se eu fizer a interseção de professor com aluno, tem que dar vazio, e se eu fizer a união de aluno com professor, tem que dar pessoa, exatamente pessoa. Então, essas duas restrições, então esse caso aqui, ele junta, ele combina os dois casos que a gente viu anteriormente, né? Onde eu tenho só hierarquias totais e não disjuntas, e hierarquia parcial e não disjunta, e disjunta. Né? Então, vejam, pessoal, o mapeamento correto de hierarquias, às vezes, é bastante complexo do ponto de vista do mapeamento do modelo relacional, tá certo? Usando um esquema relacional. E nesse caso aqui, nesses exemplos que eu estou dando, a gente teria que usar restrições mais sofisticadas, questão de integridade referencial, para poder fazer esse mapeamento. Tudo bem? Legal. Bom, vamos lá. Do jeito que a gente viu, a gente estava criando uma relação para cada classe e subclasse que a gente tem aqui. Também é possível fazer um outro tipo de mapeamento, uma outra opção,
que é o chamado mapeamento de heranças otimizado, né? Onde eu vou representar as mesmas classes, as classes e subclasses numa mesma tabela, né? Nesse caso, é importante ter atributos discriminantes que indicam a pertinência a uma subclasse, né? E todas as instâncias da subclasse têm um valor determinado para o atributo. Esse atributo pode ser nativo ou imposto. Características compartilhadas, a gente viu isso na aula sobre o modelo de entidade de relacionamento estendido. Também peço que vocês olhem lá, caso tenham dúvidas nessa parte aqui. Então, é o mesmo exemplo para cá, né? Então, nesse caso aqui, eu vou ter funcionário, ativo e aposentado. Eu tenho o atributo matrícula em funcionário. Vou ter que ter um atributo função para me dizer que se função não for nula, ele é ativo. E data de aposentadoria, se não for nula, é data de aposentado. Então, esse atributo discriminativo é usado para indicar a pertinência à subclasse. Nesse caso aqui, eu criei como eu não tinha nenhum atributo, eu criei aqui um atributo chamado situação em funcionário que me diz de que lado está o meu funcionário, tá certo? Bom, o que a gente vai ver agora é essa opção de mapeamento otimizado usando os mesmos casos que a gente viu para o mapeamento onde eu tinha uma tabela para cada classe e subclasse. Agora vamos botar todas as classes e todas as subclasses numa mesma tabela. Então, primeiro exemplo aqui, ó. Então, de novo, eu tenho pessoa, tá certo? Aluno, professor. E eu vou representar tanto essa classe pessoa como as subclasses aluno e professor na mesma tabela, tá certo? Então, essa tabela que eu estou chamando aqui pessoa asterisco, ele tem CPF, tem nome, que poderia ser, por exemplo, um outro atributo de pessoa, né? Não está aqui representado, mas é um atributo típico. Daí eu tenho os atributos de professor, nesse caso aqui só titulação. E daqui para cá eu tenho os atributos de aluno, né? Atributos de aluno, nesse caso só o número de matrícula. Então, por exemplo, essa primeira pessoa, ele é o João, titulação mestre e número de matrícula. Essa pessoa, então, ela é um professor e um aluno, porque ela tem uma titulação e tem um número de matrícula, tá certo? Isso é possível porque eu permito, né, que a pessoa seja aluno e professor ao mesmo tempo. Então, isso aqui é permitido nesse esquema entidade de relacionamento. Então, essa tabela implementa essa ideia, tá certo? Olha aqui o outro caso de uma pessoa que é somente professor, Maria, né? Tem nu no atributo titulação, então ela não é professor, e tem um número de matrícula, portanto ela é um aluno, tá certo? É um aluno. José é o contrário, é um professor especialista, atributo de aluno, ele não tem, então ele não é aluno. E Paula não é nem aluno nem professor. Vejam que, como essa hierarquia é parcial, esse caso aqui é possível, tá certo? A Paula, que está representada aqui, não precisa ser nem aluno nem professor, justamente porque o que eu tenho aqui é uma hierarquia parcial. Então, a hierarquia é parcial e não disjunta, então eu posso ter pessoas que não são nem professores nem alunos e que são aluno e professor ao mesmo tempo. Assim como posso ter pessoas que são professores, pessoas que são alunos. Então, esse esquema de relacionamento é o menos restrito de todos que a gente está vendo aqui, tá certo? Beleza. Então agora vamos passar para o segundo caso. O segundo caso é uma hierarquia parcial e disjunta. Então nesse caso, a pessoa não pode ser aluno e professor ao mesmo tempo, né, por causa do desenho aqui, tá certo? Então essas duas subclasses são disjuntas. Então aquele João, que é mestre e aluno, professor e aluno, ele não pode acontecer no banco de dados, tá certo? Eu não posso ter esse caso no banco de dados. A pessoa pode ser sua professora e seu aluno, e pode ser nenhum dos dois. Então, nesse caso aqui, eu preciso de uma restrição, que pode ser uma daquelas restrições do tipo check, que a gente também viu lá no começo, no finalzinho das nossas aulas sobre o modelo relacional. Então, olha só, se titulação for diferente de nulo, então número de matrícula tem que ser nulo. Se o número de matrícula for diferente de nulo, titulação tem que ser nulo. Ou seja, os dois não podem ser nulos ao mesmo tempo. Então, eu posso escrever uma cláusula check para garantir que isso não vai acontecer, tá certo? Então, para representar essa restrição aqui, eu preciso dessa cláusula check adicional. De novo, eu não consigo escrever isso somente com as restrições do modelo racional, as restrições normais. Então, eu preciso escrever uma regra nesse caso, pode ser uma exceção, pode ser uma trigger, mas nesse caso, uma cláusula check resolve esse problema na criação da minha tabela. Certo? Agora vamos ver o terceiro caso, a hierarquia total e não disjunta, né? Agora eu não permito que uma pessoa não seja nada, ela tem que ser aluno ou professor, mas pode ser o dois porque ela não é disjunta, tá certo? Então agora João, que é mestre e que é professor
e aluno é possível, ele tem valores para titulação e para no matrícula, né? Maria é só professora, tá certo? Desculpa, só aluna, e José é só professor, só professor. Paula, que não é nem professor nem aluno, não pode existir nesse banco de dados de acordo com essa modelagem, né? Porque pessoa é total, ou seja, toda pessoa tem que ser aluno ou professor, então a pessoa que não é aluno nem professor também não pode acontecer nesse banco de dados. Então, para isso, eu posso criar de novo uma restrição que garante que titulação diferente de nulo ou numa matrícula diferente de nulo, mas os dois não podem ser nulos ao mesmo tempo, tá certo? Então, isso aqui, usando um ou, pode ser usando de novo uma cláusula check, na própria tabela, pode resolver esse problema para mim, tá certo? E agora o quarto caso, né, que é o mais restrito, onde eu tenho uma hierarquia total, uma pessoa tem que ser aluno e professor, e não pode ser só aluno, não pode ser ao mesmo tempo aluno e professor. Então, nesse caso, de novo, eu vou combinar as duas cláusulas check que a gente viu nas transparências anteriores, né? Então, agora, eu posso ter Maria, que é professor, que não é professor e é aluno, José, que é professor e não é aluno, mas não posso ter João, que não é nem professor, que é professor e aluno, e nem Paulo, que não é nem professor e aluno. E agora, para garantir isso, eu tenho que ter as duas restrições, usando cláusulas check, por exemplo, para resolver a questão, tá certo? Então, o que a gente viu aqui foi uma alternativa ao mapeamento que a gente tinha visto antes, onde ao invés de uma tabela para cada classe e subclasse envolvida, eu tenho uma tabela só para representar todas as minhas classes, todas as minhas subclasses, né? Então, só recapitulando aqui rapidamente, para a gente ter o contexto. Então, primeira opção de mapeamento, uma tabela para cada classe e subclasse, né? Então, uma para pessoa, uma para professor, uma para aluno, e vimos os vários casos em que eu posso representar a minha hierarquia de classes aqui, né? Parcial não disjunta, parcial disjunta, hierarquia total não disjunta, hierarquia total disjunta, com 3 tabelas, uma para cada classe e subclasse. E vimos a outra técnica, que é o mapeamento otimizado, onde eu tenho uma tabela só para representar os 3 atributos. E aí, a participação nas classes e subclasses é determinada pela ocorrência de valores nos atributos ou não, né? Então, tem uma tabela só para representar tanto pessoa, quanto aluno como professor. Então, aqui estão os atributos de pessoa, os atributos de professor, os atributos de aluno. E aí, eu vou controlar a ocorrência de nulos. Nesse caso, como eu posso ter um que é os dois, então eu posso ter, ou seja, como eu posso ter uma pessoa que não é nenhum dos dois, eu posso ter essa tupla aqui. E eu posso ter uma pessoa que é aluno e professor, então posso ter essa tupla aqui. Parcial não disjunta, parcial disjunta, total não disjunta e total disjunta. Então, os 4 casos que a gente viu agora no mapeamento chamado otimizado. Otimizado é quando eu tenho uma tabela para representar todas as classes e subclasses. E no outro caso que a gente viu, é o mapeamento chamado de 1 para 1, né? O mapeamento de uma tabela para cada entidade, para cada classe e subclasse. A gente viu lá o caso. Qual que é a vantagem de usar uma outra? Pessoal, aí depende bastante, né? A grande vantagem do mapeamento otimizado é que quando eu quiser juntar os dados, por exemplo, de um professor e de um aluno, eu não preciso fazer join, ele está aqui nessa mesma tabela. Por outro lado, pode ser que eu desperdice um pouco de espaço, porque eu não sei bem qual que é a proporção de professores que são alunos, que são só alunos, são professores, são os dois, não são nenhum dos dois. Então, a distribuição dos dados vai me levar a escolher uma dessas duas opções, né? Isso aqui já é até um pouquinho de projeto físico, né? Porque eu preciso decidir por uma representação física dos meus dados, né, com base na carga dos dados. Tudo bem? Beleza. Bom, como é que eu faço quando eu tenho quando eu tenho uma hierarquia, quando eu tenho uma grade aqui, né, de vários classes e subclasses? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, empregado, tem como subclasse administrativo e técnico, certo? Administrativo tem como subclasse diretor, e diretor também pode ser subclasse tanto de acionista e de administrativo. Pergunta é, como que eu armazeno, como é que eu posso representar a entidade diretor junto com o administrativo, já que ela é uma subclasse de administrativo, ou em acionista? Eu posso fazer qualquer uma das duas coisas. Na primeira opção, eu vou representar empregado com suas subclasses, e diretor como subclasse de acionista na mesma tabela. Então, vou ter aqui 1, 2, 3 tabelas para representar esse relacionamento também. E nesse caso aqui, eu só vou ter uma tabela para acionista, uma tabela para essas 4 subclasses
e essa outra aqui que implementaria também esse relacionamento. Então, vejam, a opção 1 é representar junto com o acionista, a opção 2 é representar junto com o empregado e administrativo. Né? Eu posso usar qualquer uma das duas opções, mas nesse caso, lembre-se que eu vou ter que ter, nesse caso aqui, uma chave estrangeira aqui para associar a esse administrativo e uma chave estrangeira aqui para associar a acionista. Então, qualquer duas das opções são possíveis e razoáveis aqui. Muito bem, pessoal. Então, isso encerra a nossa aula sobre projeto lógico de banco de dados. Muito obrigado. Até a próxima.